Quero nesta manhã, bom dia a todos, quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero nesta manhã trazer para um pouco aqui sobre a palavra de Deus, porque existem muitas pessoas que têm dúvidas quando se trata das coisas espirituais, daquele que Deus fez, daquele que Deus criou, daquele que Deus é e daquele que Deus faz. Então, eu quero nesta manhã trazer uma palavra aqui para você, uma palavra que vai clarear um pouco o seu entendimento, porque nós estamos vivendo os dias que a humanidade está vivendo um complexo já está começando aí a complexidade. Os sinais da volta de Jesus eles estão sendo eminentes e nós estamos vendo o cumprimento da Bíblia, porque a Bíblia ela é a palavra de Deus. Eu quero trazer nesta manhã uma palavra para clarear um pouquinho a sua mente sobre quando a Bíblia diz que Eva foi tentada. Aqui no Gênesis capítulo 3, o versículo 1 até o 15, estaremos fazendo uma leitura e depois estaremos trazendo uma palavra aqui para você entender um pouco do que a palavra de Deus ela nos fala. Então, Gênesis 3, versículo 1, começa dizendo assim, aqui tem um título dizendo, a tentação de Eva e a queda do homem. Então disse assim, ora, a serpente era mais astuta que toda animaleira do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, diz Deus, não comerei dele, nem dele tocarás, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradava os olhos, e a árvore desejada para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E colheram folha de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviu a voz do Senhor Deus, que passava no jardim pela visão do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a sua voz soar no jardim, e temi porque estou nu. E escondi-me. E disse Deus, quem te mostrou que está nu? Comeste tu da árvore que ordenei que não comesse? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita será mais que todas as bestas e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andará o pó, comerá todo o dia da tua vida. E porém amizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Bem, até aqui. Vejamos então agora. Aqui está a palavra de Deus nos revelando como que aconteceu para que o pecado entrasse no mundo. A Bíblia diz assim que Deus criou o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Talvez eu possa falar um pouquinho sobre esse assunto. Então vejam, aí a Bíblia diz assim que Deus criou todos, porém eu posso fazer um vídeo falando sobre um pouco da criação. O que acontece? A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas e criou todos os seres e criou agora o homem, a sua imagem e semelhança.
A Bíblia diz que quando Deus havia criado todos os seres, os animais, o homem Deus criou só. E agora Deus olha e vê que o homem tem necessidade de ter uma companheira. E o que Deus faz? Primeiro cirurgião e o primeiro anestesista foi o próprio Deus. Diz a Bíblia que Deus fizesse que caísse um sono pesado sobre Adão. Adão dormiu, Deus tirou a costela, fez a mulher. E quando Adão desperta do seu sono, ele disse: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada a mulher porque do homem foi tirado. Ou seja, será chamada varoa porque do varão foi tirado. Bem, agora Deus coloca Adão e Eva no jardim. Eu não posso entrar em todos os detalhes porque não tenho condições de explicar tudo. É só uma claridade para você entender um pouco sobre o que acontece no mundo. A Bíblia diz assim que Deus criou todos espécies de fruto, cada um segundo a sua espécie. Mas havia duas árvores do jardim que o homem não poderia comer. E uma dessas é chamada a árvore da ciência. E a Bíblia diz que Deus disse para eles que eles pudessem comer de todos os frutos, mas da árvore da ciência não tocasse e não comesse para que não morresse. E a Bíblia diz que então, um dia, Satanás entra numa serpente, controla a serpente e chega e fala com Eva. A Bíblia diz aqui que a árvore era boa para se comer, agradava os olhos e desejável para dar entendimento. Então o que acontece? O diabo chega e diz para Eva: é assim que Deus disse para que você não comesse desse fruto? E Eva disse: sim, Deus disse que nós não comamos desse fruto, não podemos tocá-los e comemos, porque se tocarmos ou comer morreremos. E ele disse: não, não morrerás. Não morrerá, porque Deus sabe que no dia que vocês comer, vocês vão ser igual a Deus, sabendo o bem e o mal. Veja bem, porque a Bíblia diz que Adão e Eva, eles foram criados perfeitos. A perfeição de Deus estava neles, porque era a criação, a obra-prima das mãos de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus fez Adão e Eva, e ele seria uma geração de adoradores. Deus não criou o homem para ser escravo. Deus criou o homem para ser livre. Deus criou o homem para ser adorador de Deus, claro. Vejamos, então, agora a Bíblia está dizendo que a serpente chega e fala com Eva. Mas na realidade, a serpente foi simplesmente um instrumento para Satanás usar. Então Satanás entra na serpente, controla a serpente e fala com Eva. E Eva, o problema é que Eva deu ouvido à voz dele. E quando ele disse que agora ela poderia comer do fruto, porque Deus estava dizendo isso, porque se eles comessem, ele ia ser igual a Deus. Ninguém pode ser igual a Deus. Deus é soberano, Deus é sublime, Deus é um ser incriado, entende? Então ninguém pode ser igual a Deus. Mas o que acontece? Satanás usa a serpente, fala com Eva, Eva aceita a voz de Satanás e ela esquece da voz de Deus. Isso que acontece com muitas pessoas. Por isso que o mundo chora, por isso que o mundo sofre, por isso que o mundo padece, por isso que o mundo está em pânico e vai ficar pior. Entende? Então o que acontece? A Bíblia diz assim, que Eva agora, ela pega do fruto da ciência, proibido por Deus, e a come. Quando ela comeu, a Bíblia diz também aqui, que nós lemos que ela deu a Adão, e ele comeu com ela. Certo? Então, o que a Bíblia diz? A Bíblia continua dizendo aqui que foram abertos os olhos de ambos. Porque Adão e Eva, eles viviam na inocência da maldade e do pecado, porque não havia pecado. Eles eram perfeitos, foram criados perfeitos por Deus, para adorar a Deus. Eles tinham as qualidades de Deus, moral. Eles tinham moral. Eles tinham... Deus criou uma moral, intelectual, racional e espiritual. É a razão que a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Não é que o homem é parecido com Deus. Talvez eu vou falar sobre esse assunto. É só uma clareada para você entender. Então agora a Bíblia diz assim que Adão e Eva, após eles comerem do fruto da ciência,
do conhecimento do bem e do mal, porque só conhecia o bem e não conhecia o mal, agora ele passou a conhecer o mal. Quando ele come, eles veem que eles estavam nus. Por que eles antes eram nus e não se envergonhavam e não tinham timidez? Porque não tinha pecado, não tinha maldade, não tinha iniquidade. Então, eles eram vestidos com a glória de Deus. Eles eram vestidos com a santidade de Deus. Eles eram vestidos com a inocência. Então, quando eles comeram o fruto proibido, a inocência foi quebrada. A lei moral de Deus foi quebrada por eles. E agora conheceram que estavam nus. Bem, esse assunto ele é muito longo, eu não tenho como explicar detalhado. Eu preciso falar um pouco, só mais ou menos para que você entenda um pouco. Agora veja isso. Ó, a serpente nesse episódio, veja bem, ó, a serpente, nesse episódio, a serpente levantou-se contra Deus através da sua criação. Declarou que aquilo que Deus dizera a Adão e Eva não era verdade. Veja isso. Por fim, ela foi a causa de Deus amaldiçoar a criação, inclusive a raça humana que ele tinha feito a sua imagem e semelhança. Vejam aí. Por causa do engano de Satanás a Eva, então a Bíblia diz que Deus o amaldiçoou, porque eles haviam quebrado a lei moral de Deus. Eles haviam perdido aquilo que Deus tinha dado, aquilo que Deus tinha feito. Toda a essência da santidade de Deus neles foi quebrada por causa do pecado. Agora, veja isso. Vamos aqui agora. Continuar aqui, ó. Inclusive o homem que ele havia criado. É verdade que tinha falado. Então vejam bem. A aparição divina para o casamento é um homem e uma mulher. Os que tornaram-se uma só carne. Entendeu? Adão e Eva se tornou uma só carne. E aqui continua dizendo assim, ó. A serpente, posteriormente identificado como Satanás ou diabo. Certamente Satanás controlou a serpente e usou-a para o instrumento para efetuar a tentação. Está vendo? Então a serpente foi usada por Satanás para efetuar a tentação. Vamos ver aqui o que Jesus fala sobre isso aqui. Jesus fala sobre a serpente. Quem que é a serpente? Apocalipse capítulo de número 12 e o versículo 9. Está escrito assim. 12:9 de Apocalipse. Ó, e foi precipitada o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que enganava todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Veja bem, por que a Bíblia está dizendo aqui que Jesus declarou que a serpente, traz a figura de Satanás? Porque Satanás usou a serpente. Vamos mais um versículo. Eu não posso segurar, porque senão fica muito grande o vídeo. Vamos mais um versículo para confirmar aí a respeito da serpente, que é o diabo Satanás. Vamos lá, Apocalipse capítulo 20, o versículo 2 diz assim, ó. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Está entendendo? Então o que a Bíblia está dizendo aqui? Está dizendo a Bíblia que Satanás, ele é comparado com uma antiga serpente, porque ele usou a serpente lá no Éden. Então Jesus diz, antiga serpente, que é Satanás. Bem, então nós vemos aí que a serpente ela foi controlada por Satanás
para efetuar a tentação. Depois diz assim, certamente não morrereis. A raça humana está ligada a Deus mediante a fé na sua palavra. Como a verdade absoluta, Satanás, veja bem, a palavra absoluta de Deus, entende? No que diz, deixa eu voltar aqui que eu saí fora da leitura, vamos lá. A raça humana está ligada a Deus mediante a fé na sua palavra, como a verdade absoluta. Satanás, porque sabia disso, procurou destruir a fé que Eva tinha em Deus. Está vendo? Causando dúvidas contra a palavra divina. Satanás iniciou que Deus não estava falando sério o que se dizia ao casal. Veja aí, Satanás estava dizendo para Eva que o que Deus tinha dito não era uma verdade. Não é assim no nosso dia? Quantas coisas que o Satanás fala na vida das pessoas, ao ouvido das pessoas, e para elas é simplesmente natural, e que não tem problema nenhum, e que nada faz mal, e que tudo pode. E que nós estamos vivendo no século pleno 21, e que não tem problema em nada, que tudo pode. Então aqui a Bíblia está nos declarando aqui, que Satanás, sabendo disso, ele agora coloca dúvida no coração de Eva, e Eva então ouve aquilo que o Satanás diz, e a Bíblia diz que Eva então caiu, entrou em tentação, porque ela deu ouvido à voz de Satanás. Veja bem, serei como Deus. Está vendo aí? Satanás disse para Eva que se eles comessem do fruto, ele seria igual a Deus. Seria igual a Deus. Então, a Eva, por sua vez, não questiona, ela simplesmente aceita e come. E o que acontece? Ela cai, ela erra, ela peca. Então disse, serei como Deus. Satanás, desde o princípio da criação humana, tenta o ser humano a crer que pode ser semelhante a Deus. Inclusive, decidindo por conta própria o que é bom e o que é mal. O ser humano, na sua tentativa de ser como Deus, abandona o Deus onipotente e aí segue os falsos. O ser humano procura hoje obter conhecimento, moral, discernimento ético, partindo da sua própria mente, desejo e não da palavra de Deus. Porém, só Deus tem o direito de determinar aquilo que é bom ou que é mal. As Escrituras declaram que todos os que procuram ser Deus desaparecerão da terra e debaixo deste céu. Vejam, esse será também o destino do anticristo, do que está escrito, querendo parecer Deus. Está vendo aí? Então o ser humano, ele é tentado por Satanás, não só de agora, mas de tempo. Para quê? Para que ele possa querer ser um Deus. Não é assim que as pessoas vivem? Muitas pessoas vivem assim, dizendo, não, eu sou um Deus. Ou outros dizem, não, o meu Deus é o dinheiro, não é? Bem, então, sendo assim, o que a Bíblia está dizendo é um cumprimento da palavra de Deus. Porque o homem, ele ficou, na realidade, ele ficou exposto agora. Nós iremos para Jeremias, capítulo 10, o versículo 10 e o versículo 11. Vejamos o que a Bíblia diz. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Esse aqui é Deus. Assim ele dirás,
os deuses que não fizeram o céu e a terra desaparecerão da terra e debaixo deste céu. Está vendo o que a Bíblia está dizendo? Então não adianta o homem posicionar, não adianta o homem querer ser Deus, porque ele não vai conseguir. Ainda que tente, mas não consegue. Porque só existe um Deus, que é o nosso Deus, aquele que é o Criador, aquele que é real. Nós iremos para mais um versículo aqui, quando se fala sobre que os homens querem ser Deus. Vamos aqui mais um versículo, para nós entendermos. Eu disse para vocês que é uma revelação da palavra de Deus, e que ela nos traz realidade, aquilo que as pessoas precisam entender, e que é o que muitos não conseguem entender. Mas nós temos que entender a palavra de Deus, porque ela é a verdade. Aqui agora nós iremos para o livro de 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. O capítulo é capítulo 2, e o versículo é o versículo de número 4. 2 Tessalonicenses 2, versículo 4, está dizendo assim: os quais se põem e levanta contra todo o que se chama Deus, ou se dará, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso aqui ainda vai acontecer. É só para você ter claridade que o diabo ele quer que o homem seja como Deus. E aqui, não é esse assunto que eu vou falar agora, mas só para você entender. A Bíblia diz que vai um dia chegar, depois do arrebatamento da igreja, vai levantar um homem, que é esse homem que está falando aqui a Bíblia. Ele quer parecer um Deus. Ele quer parecer Cristo. E ele vai levantar, que é o que é chamado de anticristo. Anticristo é esse homem que vai levantar e ele quer ser como Deus. Você está entendendo? Isso ainda vai acontecer. Não está acontecendo, mas está próximo, vai acontecer. Veja agora. Ó, quando Adão e Eva pecaram, entende isso aqui agora. Ó. Quando Adão e Eva pecaram, a sua morte moral e espiritual ocorreu imediatamente. Ao passo que a morte física veio posteriormente. Está entendendo? O que significa? A Bíblia está dizendo assim, que quando Adão e Eva pecaram, a morte espiritual, porque Deus criou o homem moral, Deus criou o homem intelectual, já disse, e Deus criou o homem espiritual. Então quando eles pecaram, aquela vida de Deus que estava dentro deles foi eliminada. A morte espiritual, que eles tinham a comunhão com Deus, o elo que eles tinham com Deus foi quebrado, assim que pecaram. A morte física, ela veio depois. Talvez você vá até ignorar o que eu vou ler aqui agora, mas é a Bíblia quem revela, a Bíblia ela é real, é a palavra de Deus, então você precisa entender que é a Bíblia. A Bíblia diz agora, aí a Bíblia está dizendo sobre a morte espiritual de Adão e Eva, eles aconteceu na hora que pecou, morreu. Mas a Bíblia está dizendo que a morte física ela veio depois. Então está dizendo aqui, ó, Gênesis capítulo 5, versículo de número 4. Está escrito assim, ó. E foram todos os dias de Adão, depois que gerou 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos e morreu. Vejam, a Bíblia está declarando isso, que a morte espiritual ocorreu na hora que pecaram, mas a morte física, a Bíblia diz que Adão viveu 930 anos, entendeu? Então, mas a morte física, ela veio depois, mas a morte espiritual, ela foi imediatamente. Está entendendo? Então é isso daí que a Bíblia está dizendo para nós. Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, a Bíblia, ela é real, porque ela nos traz aquilo que nós precisamos
como homens e mulher, nós precisamos entender que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é enfática, ela é real. E todos os homens precisam ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é ela que nos revela aquilo que nós, como homens, precisamos ouvir. Está entendendo aí? Então o que acontece? Deus tinha dito no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Porque a serpente, porque consequentemente a morte espiritual e moral ocorreu imediatamente quando pecaram. A morte moral consistia na morte da vida de Deus dentro deles. Quando a sua natureza se tornou pecaminosa, a morte espiritual tornou-se, destruiu a comunhão que antes tinha com Deus. Depois do pecado de Adão e Eva, todas as pessoas, ao nascer, entram neste mundo com a sua natureza pecaminosa. Veja isso. Essa corrupção da natureza humana abrange o desejo inato das pessoas, seguir os seus próprios caminhos, egoística, ignorando a Deus e ao próximo. Está vendo aí? Ignorando a Deus e o próximo. Está vendo? Transmitida a todos o ser humano, certo? Transmitida a todo ser humano. No entanto, ainda para o fato de que as Escrituras não ensinam que em nenhum lugar que todos pecaram quando Adão pecou, nem que a culpa do seu pecado foi imputada a toda a raça humana. A Bíblia, agora estudem isso, a Bíblia ensina sim que Adão deu a origem da lei do pecado e da morte sobre a totalidade da raça humana. Entende, por favor? A Bíblia está dizendo que quando Adão pecou, nós não pecamos com ele, porque nós não existíamos. Mas a Bíblia está dizendo que Adão deu a sentença, a origem de que quando eles pecaram, porque nós saímos do tronco adâmico, que é Adão, então ele pecou, então por causa da sua origem, do pecado de Adão, se chama agora a consequência do pecado de Adão, então todos pecaram. O que acontece? Nós não pecamos quando Adão pecou, a Bíblia está dizendo, mas nós somos de uma geração pecaminosa, porque ele pecou lá atrás e todos que nascem, a Bíblia está dizendo que todos os que nascem, ele é humano, ele já nasce com a natureza pecaminosa. Você está entendendo? Ele já nasce com a natureza pecaminosa. Todos nascem com a natureza pecaminosa. Por isso é que a Bíblia está dizendo que nós não pecamos com ele, mas o pecado dele foi a razão de que hoje todos pecam. Vamos aqui para um versículo da palavra de Deus. Vamos aqui para Romanos capítulo 5, o versículo de número 12. Para confirmar o que está dizendo aqui a Bíblia no Gênesis, vamos para Romanos 5,12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Está vendo aí? Então não tem como o homem dizer que eu estou livre. Não está. A nossa liberdade ela está em Cristo. Jesus é a nossa liberdade. Jesus é aquele que veio para nos trazer a libertação. Jesus é aquele que veio para nos dar a liberdade, para que nós podemos então ser livre, para que nós podemos estarmos preparados para a vida eterna. Está entendendo? Agora eu vou precisar parar. Talvez eu possa continuar o vídeo, porque senão vai ficar muito grande, para continuar falando mais um pouquinho sobre esse assunto. Mas fica aí essa palavra. Talvez eu possa até continuar esse assunto mais um pouquinho, porque tem uns outros assuntos para ser declarado, entendeu? Mas fica aí, entende bem.
tudo que acontece, tudo que acontece nos nossos dias, é que a palavra de Deus, ela nos está revelando que tudo isso simplesmente por causa de uma ação chamada pecado. Todos os seres humanos da terra, todos os homens e mulheres agora, eles estão diante de uma situação que é aquela expressão que as pessoas dizem. Existe uma expressão de palavra que as pessoas usam dizer: se correr, alguém pega, e se ficar, alguém come. Então, nós estamos diante de uma situação, Deus fez de tudo para que o homem fosse salvo. Não dá tempo de chegar lá, mas talvez eu possa trazer mais uma declaração para continuar um pouquinho sobre o assunto. Então, veja bem, tudo que ocorre no mundo, não é um por acaso, houve uma razão. E a razão, ela é literalmente chamada desobediência e pecado. E por isso é que as nações sofrem. E por isso é que os homens sofrem. E por isso que grandes e pequenos sofrem. E por isso que muitas pessoas nascem defeituosas. Por isso que muitos homens sofrem. Porque o pecado, a essência do pecado, ele continua crescendo. A essência do pecado nos homens, ela continua